Olha, se na entrada da estação chuvosa o produtor deve estar atento à rebrota do capim e para não deixar sal proteinado pegar chuva no coxo, na seca a situação se inverte, mas os cuidados se mantêm. Este é o assunto de hoje que a gente recebe aqui o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agromanhã, que vai falar sobre os cuidados com o rebanho na entrada da estiagem. E ele já está aqui conectado, sempre pronto. Marcos, obrigada, bom dia para você. Bom dia, Lilian. Parabéns pelos 12 anos de Canal você Terra viu só? Viva. Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos amigos dos Canal Terra Viva e AgroMais. Muito Bom bom, dia. obrigada, Marcos. Bom, conta pra gente, né? É verdade que algumas gramas e capins não crescem no inverno, mesmo em regiões de clima quente? E se irrigar, resolve, Marcos? Lilian, para você ver o quão complexo é a atividade pecuária. Você comentou aqui o cuidado que o produtor tem que... A preocupação dele da transição seca-águas e agora na transição água-seca. E, Lilian, esse ponto que você tocou é uma verdade, sim. Porque alguns capins, apesar de você irrigar, eles precisam de algumas gramíneas, principalmente, né? Elas precisam do que a gente chama de fotoperíodo, ou seja, um período de mais luz durante o dia e menor período de noite. Nesse momento, o dia e a noite eles têm praticamente o mesmo tempo. Então, algumas gramíneas, alguns capins não crescem nesse momento. Olha o tamanho da preocupação. Isso principalmente, Lilian, nas regiões sudeste e sul do Brasil, em que o pecuarista de leite sofre bastante com isso, mas aí ele tem alternativas para driblar ou pelo menos minimizar o impacto dessa questão do fotoperíodo. Verdade. Agora, Marcos, em relação ao sal proteinado, né? Qual a diferença desse sal, desse suplemento nutricional para ser utilizado aí no restante do ano? E por que é tão importante? Pedro, eu levei muito tempo para aprender isso, viu? A diferença do sal proteinado dos outros. Olha, o sal proteinado é um sal que, o nome já diz, ele é enriquecido de proteínas verdadeiras e outras que são compostas, que permite a composição dentro do organismo animal. Bom, nada mais, de modo geral, Pedro, é um sal que ele é enriquecido com enxofre, uma fonte de nitrogênio, ureia pecuária normalmente, e também alguns grãos como soja, milho e sorgo. Ou seja, ele deixou de ser simplesmente uma suplementação mineral para ser uma suplementação nutricional. É quase uma ração alguns produtos, viu, Pedro? Que permite que o animal paste aquele capim seco, altamente lignificado, difícil de gestão, ele faz com que aquele capim seja transformado em energia para fazer o animal continuar engordando, continuar produzindo leite, ou seja, é uma alternativa para aproveitar melhor o capim. Certo. Agora, no que se refere à questão dos parasitas internos dos animais, ainda vale aquele controle da Embrapa 579? E explica para a gente também o que é esse controle. Ele vale muito, só que a gente tem que ficar atento, perdão, à questão, o que é o 5, vou te explicar, o que é o 579 que você perguntou. 5 dos 7 e 9 são dos meses maio, julho e setembro, que quando esse trabalho foi publicado, lá no final da década de 70, era quando entrada, meio e saída de seca. Por quê? Porque esse é o momento de você fazer o melhor combate aos parasitas. Você combate os parasitos na entrada da seca, o pasto vai ser mais desafiador para os parasitas, ou seja, uma oportunidade que você tem de eliminar os parasitas que estão no pasto, então você refaz a aplicação em julho, e aí ao final da estação seca, você faz uma outra aplicação de um produto endectoparasiticida para fazer com que os animais entrem na estação chuvosa livre de parasitos e também não recontaminando a pastagem. Esse método, para agora, ele vale também dependendo da região, mas o produtor ele tem que ficar atento a quando começa a chover e a quando para de chover. Então, não se apegue muito aos números, mas sim, parou de chover, faz uma aplicação. No meio da estação seca, ali mais ou menos 2 meses depois do início da parada das chuvas, faz outra aplicação e quando começar a chover, aí ele faz uma terceira. É o 579 adaptado para o século XXI. Perfeito, que numerologia perfeita. Agora, Marcos... Muito fiel, é muito correta essa numerologia. É, muito mais que uma previsão, né? Uma numerologia assertiva. Você está recomendando também vacinar os animais agora em abril. Mas não seria aí adequado esperar a campanha de vacinação, Marcos? Depende do ponto de vista, Pedro. Se você quer uma questão de facilidade de manejo, espera a campanha.
Mas se você quer um protocolo realmente adequado, o que eu recomendo? Faz uma vacinação contra a clostridiose, contra o botulismo, contra a raiva agora. E na campanha de vacinação, que você tem que trazer os animais, você faz o reforço vacinal. Por quê? Assim você vai ter certeza de que os animais estarão completamente protegidos e já entrando na estação seca com essa segurança. O produtor também pode fazer a primeira dose na campanha de vacinação e trazer os animais depois, 30 dias depois, para fazer o retorno. Eu sempre recomendo, Pedro, antecipar. É melhor antecipar para os animais ficarem mais tempo protegidos e isso dá mais segurança ao produtor. Lembrando, Pedro, que um bezerro que deixa de morrer já paga a conta da vacinação de todo o rebanho, viu? É importantíssimo mesmo. Agora, Marcos, tem muita vacada prenha aí que está entrando na estação seca agora de barriga cheia. Qual o cuidado com elas, hein? Nossa, Lilian, que ponto importante que você tocou, viu? Porque o produtor ele sempre deixa essa vacada prenha, eles deixam ela para o pasto, para o pior pasto. O melhor pasto vai para o boi engordando, para o bezerro de recria e o pior pasto vai para a vaca prenha. Na verdade, Lilian, tem que reforçar a suplementação nutricional. Todos os cuidados sanitários, como desverminação, vacinação, isso tem que ser feito. Mas atenção para a suplementação nutricional. Com sal proteinado, com sal próprio, com mineralização própria para animais prenhes. Por quê? É nesse momento que está se fazendo a formação do feto. E nesse momento está fazendo o que a gente chama de formação das fibras musculares que vão dar origem à carne, à musculatura daquele boi que a gente vai engordar depois. O bom boi lá da frente, Iliano, está sendo formado agora na barriga da vaca. Então, nada de deixar ele em pasto ruim e muito cuidado com nutrição, suplementação nutricional, água e conforto térmico. Pasto sombreado, Lilian, para essa vacada é tudo de bom também. Tá aí. Perfeito, Marcos Rezende trazendo pra gente mais uma aula. Semana passada a gente falou sobre botulismo, agora a gente falando de outros cuidados, agora em relação a esta época do fim da estação das águas e o início da estiagem, da seca aqui no nosso Brasil, em boa parte do nosso Brasil. Marcos, um abraço para você, meu amigo, tudo de bom. Quinta-feira tem mais, quinta-feira que vem não estarei aqui com vocês no estúdio, vou estar numa externa, né? Vou cobrir o Mega Leilão 10.022 lá na Estância Bahia, em Cuiabá, lugar frio, né? Mentira, 40 graus na sombra, como diz o outro. Mas a gente vai aqui acompanhar, mesmo assim, firmes e fortes, na semana que vem, o Saúde Animal, esse quadro que é de suma importância para você, produtor rural, é prestação de serviço aqui de manhã. Valeu, Marcos, obrigado. Obrigadão, Marcos.